Bom, já que a maioria ficou de pé, eu ia aliviar você hoje. Ô Maquimila, pode ler a Bíblia no celular? Não é pecado, não? É o quê? Está em dúvida? Amém. Lucas 7:11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Fala para quem está ao seu lado: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Aleluia. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Aleluia. Aleluia. Senhor, fala conosco. Envia a tua palavra. Pai, muito obrigado por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Fala sim aos nossos corações. Tira da fraqueza força, unge as minhas palavras, que a tua palavra encontre uma terra boa nesta manhã e produza até 100 vezes mais. Em nome de Jesus, vamos sentar um pouquinho. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele tinha acabado de operar um grande milagre em Cafarnaum. Ele curou o servo de um centurião. Depois você lê a história, a cura do servo do centurião, onde nós aprendemos uma lição poderosa sobre autoridade. Ele lança uma palavra e o servo do centurião é curado. E aquele homem, ele nos dá um exemplo de fé e de reconhecimento de autoridade. Agora, Jesus se dirige com os seus discípulos e numerosa multidão. Quando a Bíblia fala de multidão, ela está falando de 10 mil pessoas, 5 mil, 10 mil pessoas. Geralmente a Bíblia só contava os homens. As mulheres não eram citadas, mas você sabe que aonde há um grupo de pessoas, num culto ou numa reunião, geralmente há mais mulheres do que homens. Então sempre havia uma grande multidão seguindo a Jesus, e ele se dirigia para uma cidade chamada Naim. Naim, no original, significa a bela. Deveria ter alguma coisa em Naim que fazia jus ao seu nome. Em Caratinga, a cidade de Caratinga é conhecida como a cidade das palmeiras, por causa das palmeiras. Na minha terra tem palmeira onde canta as maritacas, porque só tem maritaca em Caratinga. Tem que trocar a letra da música. Mas Jesus estava indo para a Bela, a cidade de Naim, seguido de perto pelos seus discípulos e rodeado, cercado por uma grande multidão. Naquele dia acontece algo diferente, porque a multidão que seguia Jesus em direção à cidade de Naim, ela se depara, ela se encontra com uma outra multidão saindo da cidade de Naim. E nós sabemos que essa multidão que estava saindo da cidade de Naim, estava saindo num cortejo fúnebre,
para sepultar o único filho de uma viúva. Então imagina a cena. Duas multidões. Uma multidão seguindo Jesus para entrar na cidade e uma segunda multidão saindo da cidade, seguindo um caixão onde havia um jovem morto e a sua mãe, e a Bíblia faz questão de dizer que era uma viúva. Uma multidão entrando na cidade e outra multidão saindo da cidade. Duas multidões com objetivos diferentes. É muito bom que o pessoal do grupo de vida anote as mensagens, né? E depois também eu vou disponibilizar o esboço das mensagens. E no aplicativo, amanhã essa mensagem já está no aplicativo. Você que não baixou ainda o aplicativo, faça isso o mais rápido possível, para você ficar informado, ter os vídeos dos cultos, o esboço das mensagens. Então nós vemos aqui duas multidões com objetivos diferentes. Uma multidão estava seguindo a vida. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Uma multidão estava seguindo a vida. A outra multidão estava seguindo a morte. Então veja a diferença. Uma indo para um lado, outra indo para outro lado. Uma seguindo a vida e outra seguindo a morte. Duas multidões com perfis diferentes. A que seguia a morte é a que estava saindo da cidade, é que estava no cortejo fúnebre, é que estava consolando aquela mãe viúva que iria sepultar o seu único filho. Seguia um caminho de tristeza. O caminho da morte é um caminho de pranto. O caminho da morte é o caminho da incredulidade. E a Bíblia frisa que ela era uma viúva, porque quando a Bíblia fala de viúva, ela está falando de uma pessoa completamente desamparada. Só que ela tinha um filho. Então aquela mulher tinha uma esperança. O meu filho vai estudar, meu filho vai se tornar homem, vai arrumar um bom emprego e vai me dar uma qualidade de vida. E vai melhorar a nossa situação. Só que morre o único filho. Então agora aquela mulher, esquece um pouco a multidão, aquela viúva, aquela mulher, estava indo sepultar os seus sonhos. Porque eu entendo que quando o marido dela morre, ela coloca os seus sonhos, as suas esperanças, as suas expectativas no seu único filho. Porque era obrigação dele como filho, como primogênito e único filho, homem, sustentar a sua mãe. Trabalhar e sustentar a sua mãe. Então, a morte do marido trouxe tristeza, mas trouxe também uma certa esperança na vida do seu filho. Só que o filho também morre. Então ela estava indo sepultar não apenas o seu único filho, ela estava indo sepultar os seus sonhos e a esperança de um futuro melhor. A esperança de uma vida melhor. Então veja a situação daquela mulher. Indo sepultar o seu filho, e a multidão com ela, chorando, triste
e as duas multidões se encontram. A que está seguindo a morte, em direção ao cemitério. E agora nós vemos uma segunda multidão que estava seguindo a vida. João 14, 15. Vamos lá rapidinho. Israel, rápido no gatilho, meu filho. Evangelho de João 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco, estará em vós. Tá bom. Então nós vemos, queridos, uma promessa de Deus, uma promessa do Senhor, de estar conosco, a vida dele em nós. A vida de Deus habita em nós através do Espírito Santo. Então, eu não posso morrer mais, eu não morro mais. A morte eterna. Porque o Espírito Santo da promessa habita em mim. Então a própria vida de Deus está em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo, da vida eterna. Aí quando você lê João 1:4, Evangelho de João, verso 4, nós vemos: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então veja, aquela multidão estava seguindo aquele que é a vida, aquele que tem a vida, não só nele, mas pronto a entregar esta vida, a doar essa vida, e ele doou a sua vida, e porque nós recebemos a Cristo, nós temos a vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida. Então nós estamos vendo uma multidão seguindo Jesus, que é a vida, porque a Bíblia diz que a vida estava nele, ele é a própria vida. João 6, 46 e 47. Tchan, tchan. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem o quê? A vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor? É interessante que uma multidão seguia um sonho que ia ser sepultado. E a outra multidão seguia aquele que realiza sonhos. Imagina, aquela mulher triste, aquela viúva, vou sepultar os meus sonhos, vou sepultar a minha esperança, vou sepultar o meu futuro, o meu filho, o único filho. E a outra multidão seguia aquele que realiza sonho, que é a vida, que dá a vida, que doa a vida. Agora imagina a cena, o encontro das duas multidões. Porque Jesus acabara de ter curado o servo do centurião, e aquela multidão que seguia Jesus estava alegre, feliz, exaltando, saltando de alegria, coração esperançoso. Oh, esse homem, ele é um profeta, esse homem, ele tem o poder de Deus na vida dele. As pessoas estavam alegres, esperançosas. Vamos ver mais milagres, vamos ver mais maravilhas de Deus acontecendo. É só seguir este homem. Imagina as pessoas alegres, sorrindo, cantando, compartilhando do milagre que eles tinham visto Jesus realizar. E a outra multidão completamente triste, chorando, desolada. Aí eles se encontram.
duas multidões. Aí eles se misturam. Agora, não temos duas multidões. Temos uma multidão. Porque Jesus, ao olhar a tristeza daquela viúva, diz o texto que ele toca na esquife. E esquife não é um instrumento musical, irmãos. Tem muita gente que prega que Jesus tocava, né? Que ele era músico. Que ele tocou a esquife. Era uma urna. Caixão. Você já viu ali a funerária Nova Vida, na subida do hospital? Tem um caixão do Cruzeiro na frente, assim, e um do Corinthians. Você vai ser enterrado no caixão do Cruzeiro, Edil, quando você morrer daqui a uns 500 anos? Tem que amar muito o time, né, irmãos? Misericórdia. Voltando aqui à mensagem, desculpe você que está assistindo pela internet, fiz uma brincadeira aqui com os cruzeirenses aqui. Ele toca, queridos, na esquife, na urna, no caixão, como você queira chamar. E ele ressuscita aquele rapaz. Ele devolve a vida àquele rapaz. Agora, meus irmãos, não existe mais duas multidões, e sim uma. Não existe mais a multidão que segue a morte. Não existe mais a multidão que é sepultar a esperança. Não existe mais a multidão que é sepultar o sonho. Existe uma multidão que passa a seguir aquele que ressuscita os nossos sonhos. Aquele que restaura a esperança. Aquele que transforma a morte em vida. Dê mais uma salva de palmas a ele. Aleluia! Agora eu quero falar de uma terceira multidão. Porque eu imagino que a cidade toda não saiu para sepultar o menino. Ficou muita gente na cidade. E o povo que ficou na cidade presenciou o pranto da viúva, dos amigos, dos parentes. Cidade pequena, todo mundo comovido, triste. Então eu imagino que o povo que ficou na cidade esperando o sepultamento, a viúva voltar, aquela multidão voltar, todo mundo triste, chorando, alguém amparando aquela viúva, todo mundo na cidade aguardando aquela cena mais horrível, mais terrível, o retorno da multidão. Só que o pessoal volta cantando, dançando, pulando, dando glória a Deus, aleluia. E o povo que está na cidade, esse povo está doido. Se for sepultar um menino, saiu todo mundo triste chorando, voltou todo mundo dançando, cantando. Só que quando eles olham e percebem bem, o menino volta andando com a sua mãe, cantando e louvando a Deus, porque aquela multidão se encontrou com Jesus no meio do caminho. E aquela multidão ficou impactada. Jesus, minha avó está indo embora. Deixa eu ver aqui. Tchan, tchan, Lucas 7. A notícia, verso 17, preste atenção. A notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Então, meus irmãos, a multidão que ficou na cidade também foi impactada. Quando eles viram o menino voltando, o menino que sai da cidade dentro de um caixão, retornando para a cidade andando, cantando e louvando a Deus.
A viúva que saiu chorando, desconsolada para sepultar o seu filho, os seus sonhos, os seus projetos, o seu futuro, volta com as mãos levantadas, louvando e adorando a Deus. Mas eu quero falar de uma outra pessoa. Quero falar do coveiro que ficou lá no cemitério esperando e ninguém chegou. Preparou a sepultura, caprichou direitinho. Ele olha no relógio, não chega ninguém. Daqui a pouco não chega ninguém. Ele fala assim, o que aconteceu? Está atrasado, será que o carro da funerária quebrou? Será que o carro da funerária furou o pneu? Queridos, o coveiro ficou esperando e não chegou ninguém para ele sepultar. Ele fez lá todo o trabalho que era a profissão dele, natural. Só que não chegou ninguém. E ele chegou à conclusão, hoje eu não vou sepultar ninguém nesse lugar. Agora olhe para mim e preste atenção. Existem coveiros espirituais que querem sepultar os nossos sonhos. Gente que já está preparando o buraco, preparando a cova, para enterrar os nossos projetos, para sepultar a nossa fé, enterrar e sepultar os nossos planos. Coveiros espirituais que trabalham diuturnamente para enterrar, para sepultar os nossos projetos, a nossa esperança, a nossa fé, as promessas de Deus na nossa vida. Mas eu quero te dar uma notícia nessa manhã. Eles vão ficar esperando. Vão ficar esperando. Porque Jesus é aquele que ressuscita os nossos sonhos. É aquele que transforma os nossos projetos. É aquele que nos encontra no meio do caminho e nos faz voltar. É aquele que nos encontra no momento em que estávamos caminhando para a morte, caminhando para a vida eterna, na perdição, no inferno. Mas Ele encontra conosco no meio do caminho, nos faz dar meia volta e nos faz entrar na cidade para vivermos uma vida diferente na presença dEle. Aleluia! Quero mandar um recado para os sepultadores de sonhos. Vocês vão ficar esperando. Porque os meus sonhos, os seus sonhos não serão sepultados. Aleluia! Aleluia! Os meus projetos e os seus projetos não serão sepultados. Sua esperança de futuro, as promessas de Deus na minha vida e na sua vida, não serão sepultadas. Porque nós fazemos parte da multidão que segue a vida. Fazemos parte da multidão que recebeu a vida. Aleluia. Jesus mudou a direção em que estávamos andando. Transformou a morte em vida. E o coveiro vai ficar esperando a vida toda. Porque o nosso Deus é poderoso para realizar todos os nossos sonhos, os nossos projetos. E Ele vai realizar. Ele vai realizar. Aleluia. A palavra de Deus diz: ó morte, onde está a tua vitória?
Ó morte, onde está o teu aguilhão de ferir? Jesus ressuscitou. E Ele me deu vida e vida com abundância. E os coveiros que estão torcendo para a gente dar errado. Os sepultadores de sonhos que estão torcendo para os nossos projetos não fluírem, não prosperarem. Eles vão ficar sentados em cima do túmulo, lá sozinhos. Por que não acontece? Por que não chega? Por que não chega? Por que não chega? Porque Jesus mudou a trajetória da nossa vida. Dê mais uma salva de palmas aí. Aleluia! Louvado seja Deus. Fala para quem está ao seu lado: o Senhor vai realizar os teus sonhos. Fala para o seu irmão assim: o coveiro vai ficar te esperando a vida toda, porque você não vai chegar. Os seus sonhos não serão sepultados. Seus projetos não serão enterrados. E quando nós voltarmos, entrarmos na cidade, a Bela e a fera, né, meu bem? O profeta Jaime mandou, Maquimila. O profeta Jaime mandou um abraço para a igreja. Ei, profeta Jaime. Aleluia! A cidade foi impactada. Multidões serão impactados. Porque o Senhor vai realizar os teus sonhos. Parece impossível. O Senhor vai realizar os teus sonhos. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Arabaxeire, cantará, machuri, cantarai. Aleluia. Erga suas mãos, comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus. Quantos que estão aqui já receberam um diagnóstico de morte? Diagnóstico de doenças incuráveis? Quantos que estão aqui já sofreram perseguições ferrenhas no trabalho, na escola, na faculdade? Pessoas que falaram para você: você não vai dar em nada, seus sonhos não serão realizados, esse projeto seu não vai para frente, esse projeto vai acabar antes de começar. São os sepultadores de sonhos. Eles vão ficar sentados no cemitério esperando a vida toda, porque nós voltamos para a cidade com Jesus para celebrar a vida, celebrar a ressurreição. Aleluia, louvado seja Deus. Erga suas mãos, querido, comece a glorificar a Deus. Fale palavras de louvor ao Deus, fale palavras de adoração, aquele que te deu vida e vida com abundância, aquele que mudou a tua trajetória, aquele que enquanto você estava caminhando para a morte, fez você voltar para a vida, entrar na cidade. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos adorar a Ele, vamos glorificar o nome dEle. Oh, bendito seja o teu nome, Pai. Abaixando arabaqui terebecara. Aleluia. Se tudo está difícil, pega suas mãos e adora Ele. Já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante seus olhos, os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Tem promessa
de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Se tudo está pode erguer as suas mãos aos céus. Cante bem alto. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Os coveiros, sepultadores de sonhos estão esperando, mas eles vão ficar esperando. Eu retornei para a cidade, retornei com Jesus, a vida, aleluia. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de igreja, não morrerei. Enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Pega suas mãos aos céus. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Mas alguém tem que morrer. Quem vai morrer vai ser o coveiro de tanto esperar. O coveiro vai morrer de tanto esperar, porque ele não vai sepultar os nossos sonhos, nem os nossos projetos. Aleluia. Dê mais uma salva de palmas aí.